pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para agora nosso primeiro encontro, nossa primeira videoaula de 2021. Vamos retratar um pouquinho sobre o quê? Sobre as equações do segundo grau. Então nós começamos na semana relembrando a equação do segundo grau que foi trabalhada no 9º ano, ok? Encontrar as raízes da equação, verificar agora o estudo do discriminante, né? Porque o discriminante a gente já determina como serão as raízes, se elas serão iguais, se elas serão distintas, se elas vão existir dentro do conjunto dos números reais. Vem comigo então, vamos lá? Olha só, na aula passada nós discutimos como resolver uma equação de segundo grau. Aí vocês começaram, né, com a ideia das equações incompletas. Muitos de vocês falaram, professora, tem situação que eu coloco um fator como evidência, tem situação que eu percebo que é um trinômio quadrado perfeito, então eu escrevo na forma fatorada. Perfeito. Em seguida, eu mostrei uma equação completinha para vocês, e aí quando eu mostrei a equação completa, como aquela TQP, vocês falaram, professora, eu posso resolver usando a fatoração, mas eu também posso resolver usando a fórmula de Bhaskara, que a gente aprendeu ano passado. Aí eu falei, perfeito. O que dizia a minha fórmula de Bhaskara? A gente tinha o nosso delta, que era o famoso discriminante, ele era dado por quadrado de B menos 4 que multiplica A que multiplica C. Lembram disso? E para encontrar as raízes era o oposto de B mais ou menos a raiz de delta, que você acabou de descobrir, do discriminante, dividido por 2 vezes A. Tá, prof, mas relembra a gente aí, vai, de tudo. Como que era a fórmula geral de uma equação do segundo grau, pessoal? Vem comigo. Ax² mais bx mais c igual a 0. Nós chegamos até a discutir, né, qual era a diferença da equação para a função, estão lembrados? Vamos lá, o que vem a ser o meu A, o meu B e o meu C? Prof, coeficientes. Exatamente, são números dentro do conjunto dos reais, então a gente ainda escreveu assim, A, B e C, eles pertenciam aos reais. Tinha um pequeno detalhe, que a gente não pode esquecer. Esse meu coeficiente A, ele não pode ser de forma nenhuma zero. Professora, por que mesmo? Porque se eu fizer 0 vezes x², vai dar 0. E aí a minha equação passa a ser do quê? Do primeiro grau e não do segundo. Então a condição para que exista esta equação é que o A não pode ser 0. Tudo bem? Relembrando então? Vamos lá, alguns exemplos. Essa equação aqui, por exemplo, é do segundo grau, professor. Olha lá o expoente 2. Os coeficientes, o meu A, que está com x² é 1. O meu B é quem está com x. Ele não aparece, professora, então ele é 0. E o meu C é o meu termo independente, menos 4. Muitos de vocês falaram para mim, professor, eu resolvo assim, direto. x², eu isolo x, é igual a 4. E aí, prof, eu tiro raiz quadrada de ambos os lados, lembrando do mais ou menos 2. O que eu descobri? Que uma das raízes é menos 2 e que a outra raiz é quanto? Mais 2. Perfeito, tranquilo. Mas me perguntaram, professor, eu poderia usar a fórmula de Bhaskara? Pode, gente. E eu quero estudar o discriminante. Então, de propósito agora, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara, apesar de não ser interessante, tá? Não é, digamos assim, prático. Gasta mais tempo para resolver uma questão como essa aqui, utilizando Bhaskara. Mas eu quero fazer o estudo do discriminante, então eu vou forçar a barra aqui, Vamos lá, eu sei que é b² menos 4ac. Então, o meu delta vai ser 0² menos 4, que multiplica A, que multiplica C, que é menos 4. Calma aí, professora, 0² é 0. Menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 4, 16. Um quadradinho perfeito. Opa, então as raízes serão o oposto de B, 0. Mais ou menos a raiz do meu delta, que é a raiz de 16. Sobre 2 vezes o valor de A, que é 1. Opa, então na verdade, gente, 0 mais ou menos vai ficar só mais ou menos a raiz de 16, que é 4, sobre 2. Então eu vou ter o meu x' sendo mais 4 por 2, meu x duas linhas sendo menos 4 por 2. Repara, tive as mesmas raízes? Sim, né? Teria que ser mesmo. O que eu quero mostrar para vocês?
Galera, olha o meu discriminante delta. Você concorda que quando a gente faz, né, resolve essa expressãozinha, eu vou ter três possibilidades. Vai ser um número, que ou ele vai ser nulo, zero, ou ele vai ser positivo, ou ele vai ser negativo. Não tem outra possibilidade. Então, calma aí, professor. A gente acabou de descobrir que esse número do delta aqui deu positivo. A conclusão que eu tiro, tem raízes reais? Tem. Elas são iguais? Não, professor, elas são diferentes. Então, toda vez que eu tiver, pode anotar no seu caderninho, toda vez que eu tiver o meu delta, o meu discriminante, sendo um número positivo, você pode afirmar que as soluções, as raízes dessa equação serão distintas. Beleza? Olha o próximo exemplo. Professor, agora você deu uma equação novamente incompleta. Ó, onde o A é 2, agora eu tenho B. Menos 4, só que agora quem eu não tenho, gente? O C. O C é 0. Então, por isso ela é incompleta. Posso resolver usando fator comum em evidência. Eu percebi em sala que algumas pessoas não estavam lembrando dessa situação. Olha só. Vê se eu posso escrever 2x ao quadrado como sendo assim, ó, 2x vezes x. Pode, prof. Posso escrever esse 4x como 2 vezes 2 vezes x? Repara só, eu fiz alguma coisa de diferente? Não, as duas equações são idênticas. Eu consigo visualizar, gente, ó, fator que está comum aos dois termos. Tem um 2 aqui e um 2 aqui. Tem um x aqui, ó, e tem um x aqui, que é o mesmo. Então, eu posso dizer que tem um fator comum. O 2 e o x fazem parte de ambas as partes dessa equação, dos termos. Olha só, quando eu pego o meu 2xx e divido por 2x, sobra quem? X. Quando eu pego o meu 2x e divido por 2x, sobra quem? 2, prof. Aí o que a gente viu em sala? Se eu tenho um produto, galera, dando zero, é porque um dos termos deve ser iguais a zero. Eu até brinquei com vocês, falei, pensa aí agora em dois números que multiplicados deem zero. Aí alguns coleguinhas falaram, 0 e menos 1. Aí o outro, 0 e 2. Aí teve um coleguinha que falou assim, professora, 0 e qualquer coisa. Eu falei, perfeito. Porque para dar o produto zero, um deles tem que ser zero. Pode ser que seja esse aqui, pode ser que seja esse aqui. Se for o primeiro zero, olha lá, 2x igual a zero, ou seja, x só pode quanto? Zero. Ô, professor, então se esse termo aqui é que for zero, x menos 2 tem que dar zero, então x só pode ser quanto? 2. Então você achou duas raízes distintas também, concorda? Aí eu fiz a pergunta em sala para vocês. Galera, posso afirmar, de olho fechado, que o delta, o discriminante, é positivo? Aí alguns alunos ficaram me olhando. Sim, professor. Aí outros ficaram em silêncio. Galera, se a gente acabou de fazer no slide anterior, a conclusão de que se o meu discriminante é um número positivo, as raízes sempre são distintas, gente, 0 e 2 são raízes distintas, são números distintos. Ah, professora, eu não estou acreditando muito não. Faz aí para mim o delta. Tranquilo, vamos lá. B ao quadrado menos 4AC. Olha lá, menos 4 ao quadrado, 16. Isso aqui zerou. Vê se o delta não deu um número positivo. Deu. Olha as raízes. O oposto de B, mais ou menos a raiz deste delta que você acabou de achar, sobre 2 vezes o valor de A. Calma aí, prof. X então é igual menos menos mais. Raiz de 16, 4. 2 vezes 2, 4. Eu tenho o meu x' e o meu x, 2 linhas. Se eu pegar 4 mais 4, vai dar 8. 8 por 4, 2. Se eu pegar 4 menos 4, professora, vai dar 0. Dividido por 4, 0. Olha aí as raízes. Beleza? Só para a gente fixar e reforçar essa ideia aqui. Se eu já achei o discriminante, eu tenho certeza, se eu já encontrei as raízes e elas são distintas, eu tenho certeza absoluta que o discriminante, o meu delta, tem que ser um número positivo. Não podia dar nada diferente disso. Vem comigo para o terceiro exemplo. Bora lá, professora, é incompleta de novo. A é 1, B não apareceu, 0, e C, professora, é menos 2. É mais 2. Ok?
Professora, eu vou resolver como eu resolvi o primeiro exemplo lá atrás. Ó, x ao quadrado, vou isolar. Menos 2. Opa, opa, opa. Na hora que eu tiro a raiz quadrada, o que você aprendeu até então? Que não existe um x pertencente aos reais que vá tornar essa solução verdadeira. Por quê? Porque raiz quadrada de menos 2, dentro dos reais você não conhece. Ok? Ela não existe. Ela existe dentro dos números complexos. Calma aí, professora. Mas a gente está estudando, professora, é o discriminante. Exatamente. Vem comigo. Delta b ao quadrado menos 4ac. Eita, prof. O delta deu menos 8. Galera, o que eu quero que você conclua? Toda vez que o delta der negativo, menor que zero, não tem solução real. Não tem. Simplesmente você vai botar essa resposta porque realmente não existe solução. Tranquilo até aqui? Tudo bem? Todo mundo comigo? Agora eu resolvi dar um exemplo de uma equação completinha. A gente estava brincando só com as incompletas, professora. A é 1, B é menos 4 e C é mais 4. Completíssima essa equação. Perfeito. Vamos fazer então máscara. B ao quadrado menos 4ac. Delta vai dar menos 4 ao quadrado, galera, vai dar mais 16. Menos vezes mais dá menos. 4 vezes 4, 16. Eita, poxa, professora, deu delta zero agora. Tinha dado no anterior negativo, no primeiro lá tinha dado positivo e agora deu nulo. Vamos ver como são as raízes? Olha lá, x é igual o oposto de b, mais ou menos a raiz do delta que deu zero, sobre 2 vezes a, que é 1. 2 vezes 1, 2. Então, menos 4 vira mais 4. Mais ou menos zero sobre 2. Galerinha, você vai ter duas soluções. Vem comigo. Eu posso somar 4 mais 0, 4 por 2, 2. E eu posso subtrair 4 menos 0, 4. Dividido por 2, 2. Professora, a gente caiu naquela mesma situação então agora, ó, de olhar para o delta e determinar. Galera, as raízes nesse caso foram idênticas. Você vai falar, foram, professora? O que eu quero então que você perceba? Toda vez que eu tiver as soluções, as duas raízes da minha equação iguaizinhas, eu posso afirmar que o discriminante delta teve que dar zero. Beleza? Resumo, coloquei aqui para vocês. Se o delta for positivo, raízes distintas. Se o delta for zero, raízes iguaizinhas. E se o delta for negativo, não tem solução real. Beleza, prof? Vamos lá. Vamos exercitar. Eu preciso que vocês realmente fixem a ideia de quando que vai ser, de quando que vai apresentar raízes iguais, raízes diferentes, ou não apresentar raízes, né, soluções para essa equação. Primeira pergunta que ele faz é, essa equação eu quero que você encontre raízes reais e iguais. Calma aí, professora, foi a última coisa que a gente acabou de aprender. Aqui tem que ser reais e diferentes. Opa, foi o primeirão. E aqui não tem a raiz reais. Opa. Quando a gente fala que não tem raízes reais, eu estou te dizendo que o delta tem que ser o quê? Menor que zero, professora. Então, qual é o meu objetivo principal? Primeiro, descobrir os coeficientes. A é 1, B é menos 6 e C é P menos 5. Ok. O que eu vou fazer então? Letra A. O delta discriminante tem que ser zero. Gente, o delta é B ao quadrado, ó, menos 4, AC. Isso aqui tem que ser o quê? Zero. Ah, pessoal, então 36 tem que ser igual a menos 4, não, mais 4, que multiplica P menos 5. Estou levando isso aqui tudo para lá, tá? 36 por 4, gente, dá 9. P menos 5 é igual a 9. Então, qual é o valor de P? 14. Beleza? Isso é a letra A. Ah, professora, agora o raciocínio é o mesmo. Exatamente. A letra B, eu vou pegar o mesmo delta, ó, 36 menos 4, que multiplica P menos 5. E agora eu vou fazer sendo o quê? Maior que zero.
Gente, posso fazer do mesmo jeito, ó. Menos 4 que multiplica P menos 5 maior que menos 36. Observem, eu vou multiplicar ambos os lados desta desigualdade por menos 1. Quando eu faço isso, fica 4, que multiplica P menos 5, que é maior que 36. Me perguntaram, professora, eu posso simplificar? Deve. Olha o que você achou, que P menos 5 tem que ser maior que 9, que P tem que ser maior que 14. Beleza? Todo mundo numa boa? Não tá numa boa coisíssima nenhuma, tá vendo? Ó, vocês vão deixando. Por que eu botei de vermelho aqui, ó? Lembra da desigualdade, galera? Se eu tivesse assim, ó, 4 é maior que 2. Se eu multiplicar por menos 1 ambos os lados, desde quando menos 4 vai ser maior que menos 2? Eita, prof, lembramos. Eu tenho que trocar o sinal, inverter. Então, se era maior, vai virar o quê, gente? Menor quando eu multiplicar por menos 1 dos dois lados. Então, essa que é a resposta correta. Aí você vai falar, professor, tá, agora eu já concluí, não preciso fazer a letra C. Por quê? Porque se uma deu igual, a outra deu menor. Na letra C, gente, o P vai ter que ser o quê? Maior que 14. Pode confiar. Beleza? Vem comigo. Para que valores de M, com M diferente de zero, professora, por que ele escreveu isso? Porque o M, gente, ó, ele está aparecendo como coeficiente A. E ele não pode ser zero de jeito nenhum. Estão lembrados? Ah, beleza, professora. Tem que ter duas raízes reais e iguais. Galera, para ser igual, o que tem que acontecer com o meu delta? Ele tem que dar zero. Então, professora, eu vou fazer delta é B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Ele está falando que tem que dar zero, então eu vou forçar a dar zero. Ó. 4m ao quadrado menos... Vou multiplicar logo, tá, gente? 20m é igual a zero. Caí numa equação do segundo grau incompleta. Posso colocar o 4 e o m em evidência. Ó. Sobra m menos 5. Gente, vem comigo. Um produto lá do início da aula, dando zero. Ou a primeira parte é zero, ou a segunda parte é zero. Não tem como, né? Não tem nada do além para isso não acontecer. Beleza? Galerinha, de hoje era vocês compreenderem, relembrarem a ideia do estudo do meu discriminante. Ele ser zero, ele ser positivo e ele ser negativo. Se ele for zero, raízes idênticas. Se ele for positivo, raízes existem e são diferentes. E se ele for negativo, não tem solução real. Ok? Um beijo grande e até o próximo encontro.